Fala galera, fala nação tricolor, como estão vocês? Nesse dia, nesse jogo do Bahia e Flamengo, acredito que nem todos estão tão bem assim, né? Eu também tô aqui meio que chateado com esse resultado que foi um pecado, para mim foi injusto o resultado no final, mas acontece, né? Aconteceu, todos os torcedores estão bem chateados. E não estamos chateados com o jogo, né? O jogo apresentado pelo Bahia, com o futebol. Mas sim com o resultado final, que acabou fazendo com que o Bahia caísse um pouco na tabela, mas estamos ali ainda. Estamos brigando ali em cima e a gente tem que saber, né? Como eu falei, a gente tem que aceitar e estar preparado, porque vai chegar vários resultados ruins também pra gente. E a gente vai ter que aceitar. Futebol é isso. O Bahia está bem, continua bem no campeonato. A gente está brigando lá na ponta da tabela, estamos bem. Temos 2 jogos agora dentro de casa e o Bahia precisa fazer esses 2 resultados dentro de casa para poder se manter ali naquela parte de cima da tabela e continuar lutando, né? Por se manter na primeira página da tabela ou até mesmo ali entre o G4 nesse primeiro turno. Um jogo em que um primeiro tempo do Bahia, que o Bahia dominou o time do Flamengo, mas também não foi tão efetivo assim, né? O Bahia teve muita posse de bola, o Bahia conseguiu conduzir o time do Flamengo. O time do Flamengo é aquele time que ele sempre vai para cima, né? É um time que joga sempre para cima. E isso favoreceu um pouco o meio de campo do Bahia. Que hoje a gente conseguiu ver o time do Bahia trocar passes, como a gente não viu no jogo anterior contra o Criciúma. O Bahia hoje conseguiu trocar passes, mas não foram tão efetivos assim, porque raramente o goleiro do Flamengo fez defesas e o do Bahia também não teve tantas defesas assim, né? Mas foi um jogo bastante equilibrado. O primeiro tempo, como eu falei, foi um primeiro tempo onde o Bahia conseguiu dominar, fazer as transições bem ali. Gilberto me surpreendeu bastante, porque o Gilberto, ele tem alguns jogos que o Gilberto vem muito abaixo, né, do que a gente espera dele. Muito abaixo do que é o futebol que a gente sabe que ele tem. E hoje, Gilberto jogou bem, para mim foi um dos melhores, ali junto com o próprio Canu, que também para mim jogou bem. Cauli, Cauli ainda não. Cauli é um jogador bom, mas ainda não se encontrou na posição em que o Rogério Ceni tem colocado ele. Ainda não se encontrou. Eu não sei se deixar Cauli tão livre assim dentro do jogo está favorecendo ele. Parece que não está. Ano passado ele não tinha tanta liberdade assim, mas a pouca liberdade que ele tinha, ele conseguia produzir muito bem em campo. E hoje eu já não consigo ver isso de Cauli. Eu não consigo ver isso de Cauli. Mas, enfim, hoje foi um jogo onde, até mesmo para poder vir aqui para fazer essa resenha, fazer essa análise do jogo do Bahia e Flamengo hoje aqui, a gente faz com muita tristeza. E esperar agora, né, o jogo contra o Cruzeiro. E voltando aqui, o primeiro tempo foi, como eu falei, foi um primeiro tempo onde o Bahia conseguiu conduzir a bola. Por incrível que pareça, gente, o Bahia teve um pouco mais de 700 passes dentro do jogo. 700 passes dentro do jogo. Foi muita coisa contra o Flamengo. E chegamos a ter quase 70% de posse de bola.
quase 70% de posse de bola, mas não adianta a posse de bola e não ter a produção, né, lá na frente. Não adianta. Everaldo mais uma vez superou, fez o gol. Hoje eu gostei do jogo de Everaldo, viu? Por incrível que pareça, hoje eu gostei do jogo de Everaldo. Por isso que a gente não pode também estar criticando o jogador no momento, porque é o que a gente tem. E cada jogo é um jogo. O jogo contra o Criciúma ele não foi bem, mas o jogo de hoje, para mim, Everaldo foi bem. Não só pelo gol, mas também pela movimentação dele. Ele voltou para marcar, ele se apresentou bem ali naquela ponta direita, que ele estava jogando mais para a ponta, não sei se vocês perceberam isso, e o Everaldo foi muito bem. E a Timão, segundo tempo do Bahia, o Bahia voltou bem ainda, tinha voltado com o mesmo proporção do primeiro tempo, né? Com a mesma estratégia de jogo, o passes envolventes, né? Envolvendo bastante ali o time do Flamengo, e depois com as mudanças do Flamengo, com o Bruno Henrique, Gabigol e os outros jogadores ali, o Flamengo teve um pouquinho mais de efetividade não, mas teve um pouquinho mais de posse de bola, né? Começou a agredir mais o Bahia e o Bahia passou a se defender bem, né? Passou a se defender bem. O Flamengo teve essa atitude mais agressiva aí, só que também não era tão efetivo assim, né? A gente não via tanto lance de perigo na zaga do Bahia. Que inclusive hoje a zaga do Bahia foi até bem. E agora, pessoal, eu vou dizer para vocês que aquela falta do Rezende no final do jogo foi uma falta. Nossa, cara, eu não consigo entender o que é que se passa na cabeça do Rezende, que todo jogo que ele entra, ou ele tem que tomar um cartão amarelo, ou ele tem que tomar um vermelho, ou ele tem que fazer uma falta, uma falta assim, sabe, sem sentido, cara. Não precisava daquela falta, apesar de que, eu não sei se só eu consegui observar isso, mas eu não vi falta. Da mesma forma que o Bandeira também não viu falta ali, viu? Porque se vocês reparar, quando o jogador do Flamengo caiu, o Bandeirinha, ele não teve reação nenhum de levantar a bandeira e dizer que foi falta. O juiz marcou aquela falta ali, não sei de onde é que ele viu, porque ele estava bem afastado do lance. Enfim, mas aconteceu também, não vamos... A arbitragem que a gente sempre batia nessa mesma tecla, que a arbitragem contra o Flamengo sempre prejudicava o Bahia. Hoje não teve problema de arbitragem. Não tivemos problema de arbitragem hoje. Hoje o jogo foi bem conduzido. Entendeu? Tanto no primeiro quanto no segundo tempo, ou seja, ao todo. Então a gente não pode reclamar diante da arbitragem hoje. A única coisa que a gente pode fazer é lamentar e pensar nos dois próximos jogos, não vou nem dizer dos dois próximos jogos, temos que pensar no próximo jogo de domingo contra o Cruzeiro, pontuar, porque a gente precisa voltar a ganhar, precisa voltar a vencer. E a gente se manter naquela parte de cima da tabela. Outra coisa, torcedor, estamos bem. Estamos bem, vamos continuar apoiando nosso time, porque o nosso time está aguerrido. Hoje foi um dos jogos em que o Bahia vai jogar bem e pode acabar perdendo ou empatando, enfim. E a gente vai estar aqui sempre, obviamente, triste, mas a gente vai ter que aceitar. Hoje foi um jogo em que eu não achei justo a derrota do Bahia, mas aconteceu. Agora temos o Cruzeiro, é botar a cabeça no Cruzeiro, trabalhar e a gente sair da Fonte Nova com o nosso triunfo, porque é o que a gente merece. Questão do Vitória agora. O Vitória hoje muito bem, mais uma vez. Amassou o time do Atlético Mineiro, que é engraçado que os torcedores do Eixo têm costume de dizer que os times deles, quando perdem,
geralmente eles jogaram mal, né? Mas aí não dá méritos ao time que ganhou deles. E o Vitória hoje jogou bem. O Vitória teve seus momentos bons e concluiu, a chance que tinha concluiu em gol. E é isso que o Vitória tem que fazer. Parabéns ao Vitória. Parabéns, tá no caminho certo aí, né, para essa zona maldita, para sair dessa zona maldita, não brigar por ela. Tá no caminho certo, eu acho que 4 jogos aí sem perder. Conquistou seus pontos fora de casa, conquistou seus pontos dentro de casa e agora é seguir aí lutando para os seus resultados tá sempre presentes no Barradão e até mesmo fora de casa. Vai pegar agora o time do Bragantino. É difícil o time do Bragantino, ainda mais lá em São Paulo, em Bragança, mas o time do Vitória tem toda a competência para conquistar os pontos lá. O Vitória tem que pensar sempre em ganhar, sempre conquistar 3 pontos. Ah, vamos arrancar um empate lá. Não, cara, pensa primeiro em arrancar 3 pontos. É sair de lá ganhando. Se vê que tá difícil, tenta um empate, mas o pensamento tem que ser sempre ganhar. Eu falo isso tanto com o time do Bahia como o time do Vitória. Então, mais uma vez, parabéns ao time do Vitória, que hoje mais um jogo, não foi um jogo brilhante, mas conseguiu o que tinha conquistou o que tinha que ter conquistado dentro do Barradão, que foi a vitória. Mais 3 pontos, saiu da zona de rebaixamento, agora está em 15º, e agora é se manter ali nessa pegada de sempre estar pegando, sempre fazer jus aos resultados dentro de casa. Sempre fazer jus aos resultados dentro de casa. É ganhar ou ganhar e acabou, meu. Esse negócio de ficar com o pensamento de perder ou empatar, ou porque o time é Atlético Mineiro, é Flamengo, não pode pensar nisso. É chegar e pensamento de vencer sempre. Então, mais uma vez, parabéns ao time do Vitória. Parabéns também ao time do Bahia, não pelo resultado, mas pelo desempenho dentro de campo contra o Flamengo, que todo mundo sabe que é um time chato, muito complicado de vencer. E agora é cada um pensar nos próximos jogos que estão por vir. Valeu, nação. Um abraço. Tamo junto. Bora, Bahia.